Graça e paz, amados. O pastor ele é bem corajoso de me dar oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus nessa manhã. É uma responsabilidade muito grande, porém nós somos obreiros do Senhor. Temos que estar aptos para falar em tempo e fora de tempo. E esta é a vontade de Deus. E o que o pastor tinha comentado comigo, que eu trouxesse uma mensagem sobre evangelismo, evangelização, o nosso dever como servos na pregação da palavra de Deus ao mundo, aos perdidos. E particularmente é um assunto que eu gosto muito, porque sou missionário, já estou no campo há 6 anos, pregando o evangelho de Jesus Cristo, falando deste amor que um dia me encontrou, e agora eu tento espalhar essa mensagem de Deus, porque Deus sabe aqueles que estarão com Ele, mas eu não sei, por isso temos que cumprir o ide e o chamado de Jesus. Eu queria, pode colocar o primeiro slide, a mensagem que o Senhor me deu para esta manhã, já tem me inquietado há muito tempo, e com certeza foi a orientação de Deus que o pastor pedisse para que eu trouxesse a mensagem de Deus nessa manhã. O texto base que eu trouxe para essa reflexão está em Romanos, no capítulo 1. Você pode colocar o primeiro slide, que ali é onde está baseado a mensagem. Houve um problema técnico ali. Mas o livro de Romanos é um livro que eu particularmente gosto muito. E eu sempre ministro aos meus alunos, meus ex-alunos lá da Palavra da Vida, no grupo M. A gente sempre estudava o livro de Romanos e o livro de Coríntios. Mas é um livro que eu gosto bastante, porque tem uma explanação muito importante a respeito do Evangelho. O apóstolo Paulo, praticamente, ele nos dá aqui um manual, passo a passo, da pregação do Evangelho de Jesus. O fundamento da vida de Paulo era a pregação da palavra. Paulo não fazia outra coisa na sua vida a não ser anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu escolhi o livro de Romanos, porque ele nos traz passos importantes para que a gente possa estar caminhando durante a pregação da palavra de Deus. Vamos lá ler no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de 15 a 17, que diz assim: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Muito interessante essa mensagem. O tema que eu escolhi é: todos precisam saber e você precisa falar. Vamos falar juntos? Todos precisam saber e você precisa falar. Como o mundo aí vai saber da palavra de Deus? Como eles vão trazer o conhecimento da palavra de Deus? Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador absoluto. Como eles conhecerão a verdade da cruz se não tiver quem pregue esta palavra? E é um privilégio muito grande que nós temos, porque Deus nos deu esse privilégio de pregar a palavra. Porque os anjos poderiam fazê-lo, mas Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu nós, homens, para podermos trazer esta mensagem salvadora a todos aqueles que creem. Eu queria que o próximo slide, o terceiro, na verdade. Aqui, como eu tinha falado no início, o apóstolo Paulo ele traz um esboço bem interessante no livro de Romanos, que é manual quase passo a passo sobre o evangelismo. Do capítulo 1 ao 3, você vê que Paulo fala sobre a ira de Deus e do pecado do homem. No capítulo 4 a 5, vemos a abordagem sobre a santificação e a retidão.
capítulos 6 e 8, ele fala sobre a justificação e a justiça imputada. De 9 a 11, entendemos a eleição de Israel e de um Cristo rejeitado pelos judeus. E do capítulo 12 em diante, o apóstolo fala sobre aplicações práticas do Evangelho de Jesus Cristo. Com essa explanação no livro de Romanos, com essa explanação do apóstolo Paulo, não somente em Romanos, mas em outras cartas que ele escreveu, nós podemos entender o trabalho fantástico do apóstolo em trazer à luz a ideia de que temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Falar da responsabilidade que é o poder libertador da palavra. Não existe outro meio de que alguém possa ser salvo se não for através da palavra genuína de Jesus Cristo. Porque já diz o versículo 16, é poder de Deus para aquele que crê. Amém? Não precisamos criar um público-alvo para levar essa mensagem. A mensagem é para todos, é para todo mundo. Às vezes nós nos limitamos, e é como o pastor Leonardo tem sempre falado, né? As pessoas estão hoje com a síndrome de Jonas, né? Escolhendo o foco pelo qual você tem que ir para pregar o Evangelho. Mas a mensagem de Cristo, como foi dito lá no ID, lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, não existe um público como o Jonas estava querendo ir. Eu vou para tal lugar porque eu não quero pregar onde o Senhor está me mandando ir. Eu vou pregar somente para o pessoal aqui da minha vizinhança, porque aqui é mais fácil, pelo menos eu conheço. Ali fora eu não conheço ninguém. O ID de Jesus, ele é para todo aquele que crê. Se você está no ônibus, se você está no seu prédio, se você está no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E não precisamos ministrar para um público específico. Lembrando que o versículo, se você continua lendo lá o versículo de Romanos 16, você vai vendo que a palavra fala não somente da salvação para aqueles que crê, mas também fala do final para aqueles que não creem. Não devemos mascarar a verdade que está contida no Evangelho de Jesus. Muitas igrejas hoje estão pregando aquele evangelho amigável. Um certo escritor e pastor americano escreveu um livro falando sobre o marketing da igreja, né? Como atrair o pecador para Jesus. Você não precisa falar do inferno, você não precisa falar de coisa de condenação eterna. Tente trazer palavras que possam estar atraindo o pecador para Jesus. Essa era uma temática do livro. E um dos temas do seu livro era uma mensagem diferente para tempos diferentes. Mensagem diferente exigem, tempos diferentes exigem mensagem diferente. Ou seja, estamos vivendo a atualidade, então temos que mudar o contexto. Não podemos falar que quem não crê na verdade prática de Jesus Cristo, não vai para o céu. Você não pode dizer que vai para o inferno. Você dizer, se você não crê nisso, você não vai para o céu. Se não vai para o céu, vai para o inferno. São duas verdades. Existem dois caminhos e a palavra é bem clara quanto a isso. Quando diz que aquele que crê está salvo, mas o que não crê está... Porque não creu no quê? No unigênito Filho de Deus. Não temos que barganhar para que o pecador chegue. A palavra é pregada de forma original, como está escrito. Jesus fez assim. Jesus pregava o seu reino, mas ele falava também das condenações. E nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, não podemos mascarar, tornando este evangelho um evangelho amigável, palavras amigáveis para trazer um público para a igreja. Temos que pregar a palavra verdadeira, porque somente a palavra verdadeira, ela pode libertar o homem do pecado e do poder das trevas. Um dos textos bem interessantes que eu acho de Spurgeon, ele fala, pode colocar o próximo slide? Uma das coisas fantásticas que eu
eu acho, nesse texto de Spurgeon, que ele fala: quando o evangelho é pregado de forma completa e poderosamente, e o Espírito Santo é enviado, e o Espírito Santo enviado dos céus, nossas igrejas não apenas retêm aos seus, mas ganham outros convertidos. Mas quando desaparece aquilo que constitui a força da igreja, ou seja, ao ser encoberto o evangelho, menosprezada a vida de oração, tudo se transforma em mera aparência e ficção. A partir do momento que eu deixo de pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, tudo se transforma em ficção. É só mera cordialidade. Você está indo para um lugar onde você sabe que vai ouvir palavras agradáveis, onde você sabe que o pastor vai pregar palavras agradáveis, onde você sabe que os membros estão envolvidos por esse ensinamento, e se você for lá com o seu pecado, você vai receber uma palavra de consolo, simplesmente, e não vai ouvir a verdade que a Bíblia nos fala. O nosso dever é falar a verdade. Temos que ter a consciência que Deus nos libertou do pecado através da transformação que o Espírito Santo fez com que acontecesse em nossa vida. Não são as minhas palavras que convencerão o pecador do seu pecado, mas o Espírito Santo que habita em nós, que convencerá o pecador de seu pecado. Amém? Não adianta você arrumar palavras bonitas, bordões, palavras de efeito, para que as pessoas reconheçam o verdadeiro poder que há no Evangelho. A palavra pregada é a palavra de verdade, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Existe uma frase muito interessante do cantor Leonardo Gonçalves, que eu admiro bastante, que ele, na verdade, é uma pergunta. Ele diz assim: o Evangelho é suficiente para você? Será que o Evangelho é suficiente para você? Precisamos servir a Deus através da pregação do Evangelho. Como assim? Às vezes é interessante, porque a gente pensa que somente adorar a Deus podemos fazer cantando, né? Adoração não só provém do canto. Você pode adorar a Deus, você pode servir a Deus através da pregação da palavra de Deus. Servir a Deus, a partir do momento que a igreja se coloca na posição de servo de Deus, ela está se colocando como escravo, no sentido em que você estará ali à mercê do seu Senhor, como Paulo dizia que era escravo de Cristo. Quando você serve de coração, quando você prega a palavra para aquele que não conhece Jesus como Salvador, você está tendo o prazer de levar o conhecimento àqueles que não têm. Isso produz em nosso coração um servir, produz uma adoração. Se você for ler lá no livro de Romanos mesmo, no capítulo 1, e o versículo 9, a primeira parte, ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Ele falava assim, que tudo que estava dentro dele, dentro do seu âmago, dentro do seu coração, fazia com que ele adorasse a Deus nos feitos que ele fazia, na pregação unicamente da palavra de Deus. Existe um conformismo muito grande no nosso meio hoje, de aceitar tudo como está, não consultarmos a Bíblia, ouvir uma palavra e guardar aquilo sem precisar se preocupar em examinar as Escrituras. Mas nós erramos quando fazemos isso, porque nós, quando estamos aqui, estamos nos preparando para enfrentar uma guerra, uma batalha que está sendo travada lá fora, em busca de almas, em busca de pessoas que querem receber a Jesus como seu Salvador. Você não sabe, Deus sabe quem estará com ele, mas você não sabe. Esse é o papel da igreja, esse é o dever da igreja. O ID é o chamado mais importante que nós encontramos na palavra de Deus, porque sem o ID as pessoas não poderão encontrar a Jesus. É muito bom estar reunido, é muito bom estar aqui congregando em comunhão, cantando, ouvindo as preleções, mas Jesus nos chamou para levarmos a palavra ao mundo. A igreja é um lugar de comunhão, onde podemos nos fortalecer, nos encher de Jesus Cristo.
Mas a função de nós, como filhos de Deus, é estar brilhando, reluzindo diante do mundo a palavra de Deus. Você tem sido espelho de Deus no seu trabalho, você tem sido espelho de Deus na sua faculdade, no seu condomínio, na sua casa, com seus funcionários na sua empresa. Você tem dado testemunho da sua vida, você tem adorado a Deus. Quando os anjos te vê testemunhando onde você está, e as pessoas olham e dizem assim: olha, ali vai um servo ou uma serva de Deus. Você pode pregar o evangelho através também do seu testemunho. Isto é servir a Deus na pregação do evangelho. Chega de estar falando de um evangelho amigável. Muitas vezes você está sentado ao lado de alguém que precisa ouvir da verdade salvadora. Tantos e tantos anos você passa orando a Deus: Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa. Senhor, esteja ali atuando no coração do meu irmão, do meu primo, do meu parente, do meu amigo. Mas você alguma vez falou de Jesus para ele? Alguma vez você falou da verdade salvadora de Jesus para seu parente, para seu amigo, para o seu vizinho? Como ouvirão se não há quem pregue? Missões começa na sua casa. Muitos jovens que me procuram quando estamos ministrando em algumas igrejas, fazendo alguns workshops sobre missões, alguns jovens chegam com o coração aberto e choram e se derretem. Dizem: olha, eu quero ser missionário na África. Outro fala que eu quero ser missionário nos Estados Unidos. Eu queria ser missionário na Suíça, nas fábricas de chocolate lá, né? Todo mundo quer ser missionário em algum lugar. E a minha pergunta é: você evangeliza na sua casa? Você evangeliza na sua escola? No seu bairro? Na sua cidade? Como eu posso pregar às nações se eu não prego em Jerusalém? Se eu não levo a mensagem de Jesus em Jerusalém? Ah, eu acho que nossa igreja não está crescendo. O que está acontecendo é o pessoal vindo de outra igreja, ou familiares que estão chegando, a igreja está ficando cheia, mas eu não estou vendo salvação. Eu acho que tem alguma coisa errada com o pastor. Eu acho que a mensagem do pastor não está sendo convincente para que as pessoas venham até aqui à frente e se convençam do pecado. Eu acho que a mensagem do pastor não está ungida, não tem o Espírito, por isso que não estão se convertendo pessoas. Cuidado. Você achar-se espiritual demais, você está caindo num erro fatal. Porque a salvação do homem depende do agir no Espírito Santo, mas quando eu ou você prega o Evangelho de Jesus, não só depende da vida dos pastores. Nós somos sacerdotes de Deus, somos embaixadores do céu aqui, pregando a mensagem, a palavra de Deus, e nós temos que ter essa consciência como igreja, que as pessoas só poderão vir aqui, as pessoas só conhecerão a mensagem se eu ou você pregar esta mensagem poderosa. No colegial eu tinha 3 amigos que eram abençoados para perturbar. E um dia eu caí não foi besteira, porque eu sei que Deus tinha um plano, mas eu convidei eles para ir na igreja, no aniversário do coral. Jesus, eu queria entrar debaixo do banco e ficar lá até terminar o culto, porque eles zombavam de tudo. E um deles especial, o André, ele quando passava, porque na igreja que fazia parte tinha uma salva, onde recolhia as ofertas, e ele ficava dizendo que os irmãos estavam querendo pegar borboleta, e eu ficava arrasado ali, que eu disse: meu Deus, eu trouxe essa alma para se converter, e ele está zombando na minha igreja. Jesus, eu quero que ele vá embora agora. Eu estava orando para o pregador terminar logo a mensagem, para ele ir embora. E passaram-se alguns anos, e nós perdemos o contato, e muitos anos depois, houve um congresso da juventude, e quando eu estava lá na frente cantando, adorando, chega um camarada lá, bate em mim: ô, você lembra de mim? Eu disse: bem, lembrar eu lembro, nós só não sabia que você ia estar aqui. Eu acho que essa hora você devia estar no inferno há muito tempo, mas já que está aqui. Aí ele olhou para a minha cara assim: cara, já tem 2 anos que eu sirvo a Jesus, estou no seminário, estou me preparando para ir para Angola, pregar
A palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz dar o crescimento, Deus quem faz crescer. A palavra tem que ser pregada a qualquer momento, você tem que insistir, você tem que orar, mas também tem que falar da palavra, porque com o tempo Deus vai fazer aquela semente brotar e você vai se alegrar junto com os frutos, amém? Este é o dever da igreja, essa é a tarefa real da igreja, pregar o evangelho, não importa quem seja. Um dia Deus visita essa pessoa que você está falando do amor de Deus. Não importa se você está falando dele, de Jesus, um dia, 1 ano, 2 anos, 30 anos, não importa. O importante é falar desse amor salvador. Este fato curioso de você servir a Deus que te dá o mesmo sentido de adorar. A palavra servir do grego, a latreia, ela significa justamente adorar também. É o mesmo que está escrito lá em Filipenses 3:3. Quando Paulo fala em servir, ele está falando em cultuar, em adorar. Então, a partir do momento que você está pregando Jesus para alguém, dentro do teu espírito existe um gozo, existe uma tremenda alegria, porque você está fazendo a vontade de Deus, e Deus devolve isto como sendo um gozo pleno, a adoração que flui de um coração que faz a vontade de Deus. Talvez existam barreiras que impeçam você de chegar até esse momento, de pregar a palavra. Você diz, eu não estou preparado ainda. Eu acho que o irmão fala muito bem, o irmão tem essa prática, não, eu gosto mais de ficar orando. Ótimo. A gente também precisa de intercessores. A igreja primitiva estava lá orando, para que o povo pudesse pregar. Paulo pregava a palavra, Pedro pegou a palavra, João iletrado, porque a igreja orava. Mas a igreja não só orava, a igreja orava e agia. É necessário oração, é necessário, mas é necessário também ação. Já dizia minha avó que oração sem ação é tentação. Não adianta orar e não agir. Se você ora e não age, está na hora de buscar. Não, mas eu preciso ajustar algumas coisas ainda na minha vida para que eu possa pregar o evangelho. Se você está pensando ainda que precisa ajustar, porque já ajustou. A vontade de Deus é que você esteja preparado em qualquer tempo. O pecador, quando chega para você querendo ouvir de Deus, ele não vai esperar assim, eu vou me preparar aqui, eu vou pedir perdão primeiro, para depois aí eu volto para te falar de Jesus. O pecador não vai esperar, porque ele tem sede. Enquanto você se prepara pedindo perdão para poder pregar para ele, o inimigo das nossas almas está ali trabalhando o tempo inteiro. Igreja de Deus, nem Deus brinca de ser Deus, nem o diabo brinca de ser diabo. Ele está como um leão, a palavra de Deus fala que ele está como um leão bramando ao nosso derredor, querendo, buscando a quem possa tragar. E é o meu papel, é o seu papel como igreja, de resgatar das mãos do diabo aquilo que Deus te deu, que deu por herança, a salvação dos perdidos. É muito gostoso, como o apóstolo Paulo dizia, eu me sinto um prisioneiro, eu me sinto responsável por isso, e ai de mim, se você for lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz, Deus, ai de mim, pesa sobre mim uma enorme responsabilidade de pregar aos perdidos, e ai de mim, se eu não pregar esta palavra. Ai. Ele dizia assim, o que pode acontecer comigo? Eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero pregar a palavra de Deus. Missões está no coração de Deus? Está. É para a igreja fazer? É sim. Mas o nosso trabalho missionário primeiro precisa começar em Jerusalém. Depois, onde? E Jerusalém, a sua casa, o seu local, Samaria, os derredores, confins da terra, as nações. O que é que você tem pedido a Deus? O seu bairro, a sua cidade, o seu estado ou uma nação? Será que você está se limitando àquilo somente que foi determinado fazer? Porque às vezes nós estamos assim.
Nós estamos limitados àquilo que foi nos colocado a fazer. Eu sou ministro de música. O pastor poderia me chamar, pastor Samuel, você vai pregar? Eu disse, pastor, eu não vou fazer, porque eu sou ministro de música, minha área é de música, então eu não vou fazer isso. Ai de mim! Nós devemos ter a ousadia de Jabes, quando ele pediu a Deus que alargasse as suas fronteiras. Ele não se conformava, talvez pelo significado do seu nome, que era dor, sofrimento. Ele não se conformou. Então, sabendo disso, ele disse, Deus, alarga minhas fronteiras, deixa a tua mão permanecer sobre mim, de modo que nenhum mal me aflinja. E sabe o que aconteceu? No versículo 10, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jabes. A coragem de pedir a Deus que alargasse as fronteiras, a coragem, a intrepidez que ele tinha de poder ir adiante. Deus ouviu um coração sincero, e Deus ouve o seu coração sincero quando você pede a Ele as nações por herança, porque este é o legado de Jesus Cristo para nossas vidas. Temos liberdade de falar de Jesus em qualquer lugar. Tem tantos missionários presos em países comunistas que não podem falar do amor de Jesus, sendo torturados, sendo massacrados, mortos por amor a Jesus. Mas eles não cansam de falar do amor de Jesus. Eles não cansam de falar da palavra, porque eles não se conformam de ter recebido, de ter entendido o plano da salvação e guardar para si mesmo, como Spurgeon falou. Eles não se conformam em saber que tem uma herança no céu reservada para aqueles que creem em Jesus e dividir isso. Eles não se conformam. Eles querem pregar o evangelho. Eles querem levar o conhecimento de Jesus ao mundo. Eles não querem que as pessoas pereçam, assim como Jesus Cristo, que não quer que ninguém pereça, mas antes tenha a vida eterna. Porque este foi o amor de Deus para com o mundo. Peça a Deus que alargue as suas fronteiras. Peça a Deus que te dê direção ao que você tem que fazer, mas não fique quieto no seu lugar. Uma vez eu fiquei muito triste quando uma pessoa chegou para mim e falou assim, uma amiga minha começou a falar que estava passando por situação, por algum problema, e eu não falei que era crente, eu não ia falar para não espantar ela. Cadê a sua identidade? Cadê a sua identidade de filho de Deus, de embaixador do céu, de aproveitar a deixa para você falar do amor de Jesus? O pastor Laudo, um pastor fantástico que eu conheço lá em São Paulo, ele sempre dizia, quando falava sobre evangelização, você tem que aproveitar a deixa que o pecador deixa. Você pega um gancho daquilo que ele falou e começa lá a pregar o amor de Jesus. Não deixe passar nenhuma oportunidade. Peça a Deus as nações por herança. Será que você tem feito como o apóstolo Paulo lá em Atos 22, quando ele se viu ali apurado e começou a querer dizer assim, Deus, agora eu já sou crente, eu já estou fazendo a tua vontade. Antes eu persegui os crentes, mas agora eu estou aqui fiel. O que eu devo fazer? Esta é a pergunta que você tem que fazer, Deus. Deus, estou aqui, o que eu tenho que fazer? Envia-me, como disse também Isaías. Deus ouviu a oração de Jabes, uma oração sincera. Se você ler lá em Crônicas, esse capítulo 4, você vê que toda a genealogia, e no meio interrompe-se. 2 versículos fala da vida deste homem. Mas 2 versículos poderosos que nos mostram um exemplo de vida tremendo. Porque ele não se conformou com aquilo que lhe era proposto. Aos 9 anos de idade, num culto de missões, um pastor veio, falou sobre o amor de Jesus, falou de pessoas que estavam morrendo na África, pessoas que precisavam ouvir da palavra, pessoas que eram devoradas por leões, porque assim os grandes autoridades jogavam para os leões comer aquelas pessoas, porque falavam de Jesus.
Com 9 anos meu coração ardia, o desejo, dizia: Deus, eu não sei o que está acontecendo no meu coração, mas isso que esse pastor está fazendo, eu quero fazer, eu quero pregar a tua palavra, eu não quero me calar um só instante da minha vida, porque eu quero trazer à luz aquelas pessoas que não te conhecem como Salvador. E com 9 anos de idade, eu fui até ali à frente, morrendo de medo, porque eu achava que eles iam me mandar para a África no outro dia. E aquele irmão orou por mim e por aqueles que estavam ali na frente, disse assim: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Aquela palavra ficou no meu coração. E de lá para cá, nunca mais eu deixei de pregar a palavra de Deus àqueles que precisam. Versículo 14, ele disse: eu sou devedor para você, para grego, para gentil, não importa. Primeiro para judeus, ele quer dizer assim, primeiro eles que foram por decreto, mas rejeitaram. Mas você, gentil, você que não conhece, você que não foi escolhido, agora eu estou indo para você, grego. Eu estou indo para você, político. Eu estou indo para você, pessoa comum. O evangelho de Deus é para todos. Basta que eu me coloque na posição como este mensageiro da palavra de Deus. Você também pode orar. Claro que você pode orar pelos missionários que estão lá fazendo a vontade de Deus. Missões não quer dizer que você tem que sair daqui e deixar sua família embora, ou levar sua família e mudar drasticamente, não. O chamado para que preguemos a palavra é em todo e qualquer lugar. Existem chamados específicos para sair para o campo missionário, e nesses você pode orar, você pode cooperar, ajudar com oferta, mas principalmente orando por aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho. Mas lembrando que este comissionamento é um comissionamento para toda a igreja, para todos nós. Uma das barreiras maiores que impede o crescimento da igreja de Deus em matéria de evangelização, em matéria de crescimento no modo geral, é o tradicionalismo que invade as nossas vidas, nos fazendo cristãos robôs, esperando que Deus haja da mesma forma que agiu antigamente. Fica lá na frente do mar esperando que Deus abra, esperando ver milagres que aconteceram no Antigo Testamento. Mas assim como o pastor tem pregado, você tem que estar aberto para o novo de Deus. Abra a sua vida, abra o seu coração, abra a sua mente para o novo que Deus tem para derramar na sua vida. Chega de passado. Chega de estar vivendo engessado, isolado como robô, esperando tudo acontecer do mesmo jeitinho que você planejou, do jeito que é na sua casa. Não trate a igreja como sendo a sua casa, porque a igreja é a casa de Deus e não a sua. O tradicionalismo espantou a mulher samaritana durante muitos anos. Muitos anos aquela mulher ficava ali na beira do poço. Só ia num horário que ninguém ia, que sabia que não ia encontrar com judeu nenhum. Eu vou de meio-dia porque ali eu sei que ninguém está lá, então eu vou pegar minha água tranquila e vou fazer meu trabalho. Tradição. Jesus chega naquele momento para aquela mulher, ela não reconhece a Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi quebrar uma tradição, onde os judeus não se encontravam com o samaritano. Porque quando Jesus chega na nossa vida com poder e autoridade, a primeira coisa que ele quebra no nosso coração é a forma robótica em que vivemos, é a forma engessada em que vivemos. E foi isso que aconteceu ali. Jesus pede, primeiro ele quebra a tradição cultural que havia. Depois ele rompe a barreira do silêncio que existia e pergunta: mulher, eu quero água. E a mulher olhou reconhecendo, a origem, disse: não. Será que você não sabe que eu não posso falar com você? Eu não posso te dar água? Só olha, se tu soubesse quem te pede água, tu era que ia me pedir água. Porque a água que tu me oferece é água que mata a sede, mas a água que eu te dou, tu vai viver para sempre. E através dessa palavra tão tremenda, através de um diálogo que gerou ali uma desconhecida,
ela começou a entender que existia algo diferente naquele homem. Ela começou a entender que existia ali algo que podia transformar a sua vida de uma forma poderosa. Primeiro ela resiste, primeiro ela consegue, ela fica se esquivando, mas ela não aguenta, porque a palavra de Deus, quando começa a atingir o coração do pecador, ele não resiste, porque é o poder de Deus para aquele que crê. E a Bíblia fala que aquela mulher foi, contou a muitos e trouxe a muitos. Se Jesus estivesse ligado ao tradicionalismo, estivesse ligado à tradição, ele disse, não, a lei fala ali para eu não ir lá, então eu não vou. Eu só vou pregar aqui em Jerusalém, eu não vou para Samaria, porque ali tem um povo que é separado, um povo que é excluído, eu não vou nem me meter ali. Mas ele não pensou nisso, porque ele sabia que o comissionamento dele era para ir e pregar o evangelho de Deus a toda a criatura, sem distinção de raça e de cor. Às vezes a gente diz, aquele meu vizinho, só Jesus na casa dele. Só Jesus, nem saber dele. Eu gosto muito do meu vizinho, ele lá e eu aqui. E da sogra também, né? Graças a Deus que eu não tenho ainda, né? Será que é isso que Deus quer? A Bíblia fala que a gente tem que viver com o nosso irmão como sendo um. Amar o nosso próximo como a si mesmo. Às vezes eu brinco com o pessoal do coral, porque eu me amo muito. E eles falam, isso é... Como é que pode? Você é cheio de si, você... Não, a Bíblia diz assim, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar meu irmão demais se eu não me amo? Amar ao próximo como a si mesmo, você tem que primeiro valorizar o que Deus colocou no seu coração, valorizar o que você é, porque Deus fez você algo de valor para você amar o seu irmão e assim valorizá-lo. Durante muitos anos na minha vida, eu me senti um nada. A primeira vez na minha vida que eu coloquei uma gravata, eu fui zombado na porta da igreja, voltei para casa chorando, amargurado, triste, porque nunca mais ia colocar uma gravata. E minha mãe disse assim, olha para mim. Não se importa com o que as pessoas falam. Você é profeta de Deus. E eu voltei e continuei no culto. E até hoje. Eu fico apelando um dia para ter que usar gravata, porque eu gosto demais hoje. Não devemos deixar que o diabo coloque setas malignas para inflamar a tua mente e te deixar para baixo. Você é algo de valor, você é servo, você é embaixador do céu, ministro da palavra de Deus. E assim você pode pregar esta palavra. Para encerrar, um texto muito que fala ao meu coração é o que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, que fala, quem achou pode ler, por gentileza. Porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Se o seu tesouro for a palavra de Deus, o seu coração estará na palavra de Deus. Se o seu coração estiver na paixão pelas almas, ali está o seu coração. Eu queria ser médico quando eu era criança, porque eu disse, Deus, eu quero salvar vidas. Eu quero salvar vidas, eu quero ser médico. E muitos anos depois o Senhor, a primeira vez que eu preguei num público que tinha mais de 3.000 pessoas, o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo assim, olha, tu lembra quando tu era criança, que tu queria ser médico para salvar vidas? Existe trabalho melhor do que esse, o teu, de pregar o Evangelho e salvar para a vida eterna. Não existe, irmãos, privilégio melhor do que falar do amor de Deus ao pecador. Não existe. Pare de gastar tempo no Facebook colocando baboseira, colocando mensagens torpes, usando de conversa mole. Fale de Jesus, prega o Evangelho. Você tem uma ferramenta poderosa que é a internet para falar do amor de Jesus. Pare de baboseira. Onde está o seu coração? Será que está na sua vizinhança? Será que está em Cascavel? Será que o seu tesouro são as nações? Nessa manhã, eu convido a todos para curvar suas cabeças, para que você possa dizer sim a Deus.
Dizer assim: Deus, eu estou pronto, sim, para pregar o teu evangelho, sim, para pregar a tua palavra. Deus, faz a tua vontade na minha vida. Se for agora que eu tenho que ir pregar o evangelho, eu vou. Se for para as nações, eu irei para as nações. Se for só em Jerusalém ou somente em Samaria, eu irei somente em Samaria. Mas eu quero estar pronto, eu quero estar apto para pregar a tua palavra, Deus. Diga sim. Alguns anos atrás, aos 17 anos, eu estava um pouco afastado do caminho do Senhor, totalmente desorientado naquilo que tinha que fazer. E o Espírito disse assim: olha, vai para a igreja, volta para o teu lugar, ali é o teu lugar. E naquele momento em que eu sentei no banco da igreja, o coro jovem estava cantando uma música e dizia assim: sim, Senhor, ao teu caminho e direção. Eu direi sim. Naquele instante, o Espírito Santo de Deus estava dizendo para mim: Samuel, diga sim para mim. Diga sim para mim. E talvez nessa manhã seja isso que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Talvez seja isso que Deus está dizendo para a sua vida. Eu preciso que você diga sim para mim. Eu preciso que você diga sim ao meu caminho e direção. Senhor, eu quero ser um servo teu. Eu quero te buscar com sinceridade. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero, independente de quem seja, eu quero levar a tua palavra. Diga isso no nome de Jesus nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos infinitamente, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu perdão. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas tradições, os nossos costumes. Deus, que às vezes nós consideramos ser corretos, ser certos. Às vezes nós achamos que este caminho é o caminho correto, o caminho de fazer as coisas ponto a ponto, como foi há tantos anos atrás. Nós esquecemos da Tua multiforme graça, que Tu age com poder soberano, e é Tu que fazes, Senhor, o agir, o executar em nossas vidas. Mas Tu também, Senhor, a Tua palavra fala que Tu também nos capacitasses com esse desejo de poder, Senhor, pregar a Tua palavra. É Tu que faz brotar em nossos corações, Senhor, esse desejo, Senhor. Que cada um aqui nessa noite possa sentir, Senhor, a Tua mão, o Teu poder, Senhor, os Teus desígnios com relação à pregação da Tua palavra. Que hoje nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso ganhar almas para o Teu reino. Eu preciso ganhar, Senhor, almas para o Teu reino. Eu preciso levar, Senhor, multidões, assim como era o desejo de Paulo, assim como era o desejo de Jesus quando pregava para as multidões. Deus, que o nosso coração possa ser sacudido, Senhor, pelo poder do Evangelho, e não nos conformemos, assim como Jabes não se conformou, pedindo, Senhor, que alargasse as fronteiras. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, como servo teu, humildemente, eu te peço: abre, Senhor, as nossas fronteiras, alarga as nossas fronteiras, e que a tua mão repouse sobre nós, Pai amado, que mal nenhum venha sobre nós, que mal nenhum venha nos afligir, Pai amado. E nós sabemos, Senhor, que Tu atende a oração do Teu povo, porque está escrito a Tua palavra, Senhor da glória. Se Tu estás em nós, se a Tua palavra estiver em nós, e se nós estivermos em Ti, Senhor, nós podemos pedir o que quisermos, Senhor, porque é mandamento Teu. A Tua palavra, Senhor, é assinada pela Tua grandeza, e esta é a maior alegria, Senhor. Quando nós abrimos os nossos lares para que deixe que Teu Espírito possa trabalhar de forma poderosa, quando nós abrimos, Senhor, mão dos nossos parentes que possam ir fazer missões, Senhor, assim como meus pais há anos atrás me liberaram para fazer a Tua vontade, abençoando, Senhor. Muitos pais aqui, Senhor, também têm feito isso, liberado os seus filhos para poderem pregar a Tua palavra, porque isso é gozo, isso é prazer, isso é adoração, Senhor. Leva a vida aos Teus pés. E que nessa manhã, Deus, nós possamos sair daqui com esse desejo ardente, não um desejo momentâneo, Senhor, mas um desejo de paixão pelas almas que dure enquanto nós estivermos aqui na terra, Pai amado. Unge-nos, Pai amado, com o poder da Tua palavra. Unge os Teus servos, pastores dessa igreja, Senhor, para que possa com autoridade, Senhor, estar arrebatando vidas do inferno, para nós vermos essa igreja lotada, Senhor, e quando estivermos no templo novo, Senhor, aqui em cima, que nós possamos glorificar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos felizes e alegres, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra com o Teu poder nesse instante, em cada família enlutada, em cada família, Senhor, que está passando problemas, dificuldades, Senhor,
por não ter ouvido a tua voz. Assim como Paulo disse, pesa sobre mim a responsabilidade, e ai de mim se não fazer, Senhor. Muitos de nós dissemos não, muitas vezes, mas hoje, Senhor, nós estamos abrindo nossa vida, nós estamos abrindo nosso coração e dizendo sim para Ti, Deus. Sim, Pai, reina em nosso coração, reina em nossa vida. Vem ser Senhor absoluto de tudo, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, irmão Samuel. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Domingo que vem, às 10 da manhã, culto do amigo. Às 19 horas, traga seu amigo para ouvir do Evangelho de Jesus. Durante a semana, ministre o Evangelho. Fale do Evangelho para as pessoas. Antes de dar a benção, certo líder estava enfrentando muitos problemas na sua igreja. Uma igreja em torno de 5, 6 mil membros, pastor Jeremias Pereira. Aí um dia ele disse assim para nós, eu estava tão cansado, e eu saí e comecei a pregar, aqui e ali, os membros também. No mês ganharam mais de 100 pessoas. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Muitas vezes coisa acontece para lhe tirar do foco, que é pregar o Evangelho. Você ouviu a mensagem brilhante, nosso irmão Samuel? Pratique-a em nome de Jesus. Fiquemos em pé para receber a bênção. Hoje à noite Deus tem mais para nossas vidas. Desejo a todos um ótimo domingo, um ótimo almoço. Vamos receber a bênção em nome do Senhor. E agora, amados, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados irmãos, hoje